Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Cerca de 90 milhões de brasileiros poderão ser mais impactados com possíveis aumentos no preço das carnes se as proteínas de origem animal ficarem de fora da cesta básica. Quem diz isso é um estudo inédito da consultoria Go Associados e é por isso que o JR Business de hoje tem o prazer de receber Gessner Oliveira, ele que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e também responsável pelo estudo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer discutir um tema tão importante para a população brasileira. Prazer é todo nosso, professor. E claro que eu vou te lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast no seu tocador preferido. Professor, quero começar entendendo esse número muito alto, né, de 90 milhões de pessoas. São pessoas que não seriam contempladas aí nessa proposta do cashback, é isso? Explica pra gente. Exatamente. O cashback, para lembrar para os nossos espectadores, é um mecanismo através do qual você devolve para famílias mais pobres aquele dinheiro que ele pagou por imposto. O problema é que nem todas as famílias que podem ser consideradas pobres terão esse benefício, porque o cashback se limita ao CAD único, cadastro único, que envolve pessoas até meio salário mínimo per capita por domicílio. Agora, o problema é que entre meio salário mínimo e uma renda que pode ser considerada baixa, em torno de R$ 1.800, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa do Governo, Pesquisa Econômica, essas pessoas também são pobres, porém não têm direito, não estão no CAD único, não têm direito ao cashback. Se há um aumento do preço de um item essencial, não há dúvida que a carne é um item essencial para a alimentação e também no orçamento das famílias pobres. Para as famílias ricas não faz muita diferença. Para as famílias pobres tem um peso enorme. Então, aumentando o preço da carne, se o Congresso opta por ter uma alíquota de imposto sobre consumo na carne, o que acontece é que haverá um aumento do preço, nós estimamos algo em torno a 8,5%, o que dá um impacto muito forte e não tem a proteção do mecanismo de cashback. Então, cerca de 90 milhões de brasileiros terão aumento de um item essencial na sua cesta de consumo sem contrapartida de cashback. Ou seja, um item que já é caro, é essencial, vai ficar mais caro ainda e vai impactar, como sempre, mais a população mais pobre, né, professor? E é interessante, Adriana, o seguinte, que para a inflação do pobre, isso tem um peso enorme. Quando a gente calcula a inflação, a gente vive falando todos os dias sobre inflação, etc., tem a inflação dos pobres e a inflação dos ricos. Aliás, o mesmo Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, calcula a inflação dos pobres e a inflação dos ricos. Vendo o peso da carne, das carnes, né? Nós estamos falando de pescado, estamos falando de suíno, estamos falando de bovino, e o peso dessas carnes no orçamento das famílias de renda baixa é 6 vezes maior do que nas famílias mais ricas de renda alta. Então, o que acontece? O impacto na inflação dos pobres é muito maior de um aumento de preço da carne. E a reforma deve ser pautada por essencialidade dos itens. Você deve ter alíquotas mais altas para aqueles produtos que não são tão essenciais. Parece óbvio que, no caso das carnes, deveria, com muito mérito, haver uma alíquota zero. Agora, professor, só para a gente explicar para quem está em casa ou para reforçar, para quem já leu a respeito, né? Porque essa questão do cashback já está vindo há alguns meses sendo discutido, né? O cashback vai funcionar da seguinte forma, o senhor me corrige se eu estiver errada, a pessoa ela vai pagar o valor normal da carne, que daí vai ser um valor com imposto, porque hoje em dia é isento, certo? Vai pagar um valor integral da carne, e aí depois essa pessoa que é cadastrada no CAD único vai receber o cashback. E esses 90 milhões de pessoas que estão fora não teriam o cadastro no CAD único, é isso, né? Exatamente, eles não são elegíveis para receber, eles não estão no cadastro único e não são elegíveis para receber o cashback. Então, o que nós estamos chamando a atenção é que você aumentar
a alíquota, o preço da carne impacta muito fortemente os mais pobres, mais que proporcionalmente que os mais ricos. E há um grande contingente de pobres no Brasil que não será protegido pelo mecanismo de cashback. Então, esse é o ponto básico. Esse número de 90 milhões, o estudo chegou a ele de que forma? Nós tomamos aquela parcela da população, com dados do IBGE, aquela parcela da população que ganha entre meio salário mínimo e 1.887, para ser preciso, cerca de R$ 1.800 mensal per capita por domicílio. Usando os dados do IBGE, da pesquisa das PNADs contínuas e usando também as categorias de renda média baixa do IPEA. Então, são pessoas que têm uma renda muito baixa, cujos orçamentos são muito onerados por um item essencial como a carne e que, infelizmente, não estariam no cashback. Então, nos parece mais razoável que, de fato, se mantenha uma alíquota zero com a carne na cesta básica, dada a sua essencialidade, porque o mecanismo do cashback, além desse problema de não abranger todos aqueles que socialmente deveriam receber, ele tem outros problemas. Quer dizer, o governo pode fazer vários esforços, etc., mas, infelizmente, tem um custo de gestão, há uma burocracia envolvida na devolução desses impostos, desnecessária, porque você pode simplesmente colocar a alíquota zero, e, mais grave, um risco de fraude. Infelizmente, isso existe. Pessoas eventualmente mal intencionadas podem usar pessoas elegíveis para cashback para simplesmente ficar operando e ficar obtendo recursos de forma ilegítima. É claro que a maior parte da população não pensa assim, mas, infelizmente, a experiência do mundo real é de que isso ocorre, né? Inclusive, professor, o próprio presidente Lula já se posicionou várias vezes a favor de que seja mantida a desoneração, né? Só que o Ministério da Fazenda apresentou um número que aponta que a desoneração seria ruim para a economia. A Gol Associados, nesse estudo, mostra que não, que o número não é bem esse. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Não, com certeza. Eu acho, bom, em primeiro lugar, eu acho que o presidente tem razão ao chamar a atenção para o fato de que é algo óbvio, conhecido da nossa cultura, de que a carne é muito importante para a alimentação do brasileiro e que pesa muito no orçamento dos mais pobres. E o presidente Lula, naturalmente, está preocupado com isso legitimamente. O Ministério da Fazenda tem feito um excelente trabalho e um esforço muito grande, etc., e está preocupado em não elevar a alíquota do imposto sobre consumo, que é uma preocupação legítima. Porém, o número que foi divulgado e que pode ser discutido, a gente está aberto a discutir esse número, acho que aqui é uma contribuição para o debate, para assegurar que a reforma tributária será a melhor possível, porque ela é tão importante para o país. O Ministério da Fazenda falou, olha, se houver a alíquota zero para a carne, isso acarretaria 0,56 ponto percentual a mais na alíquota do imposto sobre valor agregado, sobre o imposto sobre consumo. Nós calculamos usando uma metodologia bastante rigorosa, usando os dados do IBGE, a tabela de recursos e usos do IBGE, etc., e calculamos metade disso. Na verdade, é metade. O que na verdade, também nem é tão relevante, porque o que nós precisamos pensar é o seguinte, o que é essencial? Tem que ter a alíquota mais baixa, tem que ter uma carga tributária menor. Ora, se há uma preocupação com a alíquota do imposto sobre o consumo, bom, haverá outros itens supérfluos que deveriam ter alíquota mais elevada para manter aquele nível de arrecadação desejado, necessário para a economia. Então, realmente nós desmistificamos aquela ideia de que a carne vai ser a vilã, porque a carne tem a alíquota zero, agora todo mundo vai pagar mais imposto. Errado. Isso é um mito, isso não é verdade. Primeiro, porque é muito pouquinho o impacto. Segundo, porque você pode compensar em outras coisas. Então, isso dá para a gente afastar. Daí vem a história, bom, mas
os pobres serão protegidos com o cashback. Como a gente mostrou, infelizmente, um vasto contingente não será protegido. E qual é o argumento para a retirada das carnes da cesta básica, professor? Os argumentos que eu ouvi não me parecem resistir a um pouco de reflexão. Primeiro, nós vimos, olha, não tem um grande impacto sobre a alíquota e qualquer impacto dessa natureza precisa ter coragem de falar, olha, nós vamos taxar mais bens que não são essenciais e, obviamente, não taxar aqueles que são essenciais. Primeiro ponto. Segundo, há um argumento, mas se a gente tiver alíquota zero na carne, o rico agora não vai pagar nada, ele deveria pagar, proporcionalmente ele vai pagar muito menos que o pobre. Para o rico é irrelevante no seu orçamento o gasto com a carne. E a gente precisa se preocupar com a alimentação do pobre. Agora, é claro que a gente está preocupado com a progressividade do sistema tributário, ou seja, de haver uma melhora na distribuição de renda do país e o sistema tributário contribui para isso. Mas não é o imposto sobre o consumo que vai resolver isso. O que vai resolver isso é o imposto sobre a renda, que é uma próxima etapa da reforma tributária, é o imposto sobre patrimônio, enfim, é uma visão global do nosso sistema tributário para que ele seja mais justo. Se nós, porventura, tivermos a péssima ideia de taxar a carne, o que nós estaríamos fazendo é aumentando a desigualdade, condenando cerca de 90 milhões de pessoas a pagar mais por um item essencial na sua dieta. Seria completamente contrário aos objetivos gerais e muito positivos da reforma tributária. As carnes na cesta básica acabam ficando mais protegidas em relação à inflação também, professor? As carnes, elas têm um peso grande sobre a inflação, né? Então, na verdade, o que ocorre quando há menos imposto sobre a carne, o preço relativo dela é menor. Quando eu coloco mais imposto, porque atualmente a tributação sobre o setor é muito peculiar, há menos tributação sobre o setor agora, né? Se nós passarmos a tributar mais o setor, que seria o caso, em caso se decida retirar da cesta básica as carnes, esse aumento da tributação acarretaria um aumento do preço médio e isso teria um impacto sobre a inflação. E como nós comentamos, existe a inflação dos pobres e a inflação dos ricos. Na inflação dos ricos é muito pequenininho esse impacto. Na inflação dos pobres é muito relevante. E, professor, em que pé está essa discussão na prática? É uma discussão fundamental que faz parte da agenda do Congresso Nacional, a regulamentação da reforma tributária, da emenda 132, a emenda constitucional 132 de 23, está sob exame no Senado, né? E a grande expectativa é que o debate do Senado permitirá aprimorar uma série de aspectos esse estudo sugere que no que tange à cesta básica seja mantida, preservada a alíquota zero para as carnes. E qual é a expectativa de impacto para a economia com a reforma tributária em vigor? Olha, a reforma tributária, ela representa algo, Adriana, que é equivalente em termos de importância de papel ao Plano Real. Existia antes e depois do Plano Real. E eu acho que vai existir antes e depois da reforma tributária, porque nós vivemos num inferno tributário. Muita burocracia, muito contencioso, distorções, nós achamos as exportações, enfim, a gente faz tudo errado em termos de impostos. Está na hora de mudar, está na hora de desonerar o investimento, desonerar as exportações, aumentar a competitividade. Isso certamente terá um impacto positivo sobre a geração de renda, sobre a geração de emprego, de médio e longo prazo, né? Mas eu acho que vai ser um grande marco a reforma tributária se nós fizermos um bom acabamento, né? O projeto, às vezes, da casa é ótimo, mas se o acabamento não for bom, você pode comprometer o projeto. É um pedido dos especialistas, dos economistas há décadas, né, professor? E tem a simplificação também dos impostos, né, que entra nessa reforma. Sem sombra de dúvida, basta dizer que nós temos hoje 27 legislações de ICMS. Cada unidade da federação tem uma regra
para o ICMS e algumas verdadeiras enciclopédias de regras que mudam a toda hora. Nós temos os impostos municipais também, nós temos os impostos federais, o PIS, COFINS, o IPI. Tudo isso vai convergir para um número inferior de impostos. Nós teremos, em particular, o imposto sobre consumo, o IBS e a CBS como imposto sobre valor agregado. Isso deve simplificar muito, deve nos aproximar da experiência internacional, permitir que haja crédito para o exportador, a gente não fica exportando imposto, consequentemente perdendo competitividade. Tudo isso é muito bom. Agora, cada segmento da economia tem sua peculiaridade, é muito complexo, por isso que esse acabamento final da reforma, essa regulamentação é tão importante, Adriana. Nós estamos na fase de discussão da regulamentação, depois a gente entra numa fase de transição, é isso, professor? Explica para a gente quando de fato, essas próximas etapas, quando de fato a gente vai ver tudo sendo implementado e em vigor. Exatamente, nós estamos nesse momento regulamentando aquilo que foi previsto na emenda constitucional, o imposto sobre consumo. E aí haverá uma etapa de transição na qual, gradualmente, o IBS e o CBS vão substituir os impostos atuais sobre consumo. Isso do ponto de vista do consumo. Além disso, há previsão de haver mudanças no imposto de renda, no imposto de patrimônio, em etapas posteriores. Então, nós estamos falando aí de algo como 10 anos de transição, de adaptação, o que é normal numa reforma tributária tão pormenorizada. Para o consumidor, qual vai ser o impacto da reforma? Porque a gente fala muito nessa coisa da simplificação dos impostos, a gente olha muito para o empresário e o consumidor em si. O que ele pode esperar dessa mudança? Olha, é muito importante para o consumidor que a mudança seja feita de forma neutra, que não haja um tratamento muito diferenciado relativamente àquilo que existe hoje. Então, se ele hoje, por exemplo, se ele hoje paga um determinado imposto sobre alguma utilidade pública, vamos tomar o saneamento, não seria desejável que ele passasse a pagar muito mais por isso. Se hoje ele paga um determinado valor de imposto sobre, falávamos da carne, não seria desejável que houvesse uma mudança radical. Haverá aumentos, haverá diminuições, mas que elas mantenham uma certa neutralidade, uma certa isonomia também tributária, de forma a você evitar grandes choques. Ali onde há choques, onde há mudanças, você tem compensações. Então, falávamos, por exemplo, do mecanismo do cashback, que seria uma ilusão pensar que ele é uma compensação para um aumento da carne. Então, por isso, vamos simplesmente usar a alíquota zero. A reforma tributária nos moldes que foi aprovada, na opinião do senhor, é um modelo ideal e também do que tem sido discutido desde então? Olha, Adriana, modelo ideal existe nos livros, textos de economia que a gente estuda, etc., que a gente procura, de alguma forma, se aproximar. Infelizmente, o mundo real é muito mais complexo. Então, eu diria que dentro das possibilidades, em um país democrático, que é uma federação, então tem a esfera municipal, a esfera estadual, a federal, um país que tem muitos regimes especiais de tributação, você fazer uma reforma tributária é extremamente complexo. Aliás, parabenizo aqueles que têm liderado, como o secretário da reforma tributária, tem liderado um processo extremamente difícil, complexo, que precisa ser discutido com os vários setores. Então, nesse processo complexo, eu diria que a gente está chegando, ainda não logramos o final, né? Mas a gente está chegando a uma situação significativamente melhor do que aquela que nós tínhamos. Olhando para fora, tem algum país que serve de exemplo para nós, professor? A experiência internacional, a gente sempre precisa olhar com cuidado, a gente precisa extrair as boas lições, olhar bem para o que eles fizeram de errado e não repetir, e identificar as especificidades da economia brasileira. Eu diria, recentemente, a Índia fez uma mudança importante para imposto sobre consumo, imposto sobre valor agregado.
Os dados sugerem que houve um impacto positivo relevante, né? Houve experiências interessantes também na Colômbia, na Indonésia, que a gente pode olhar aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, mas de maneira assim, com muito cuidado para não trazer para cá coisas que não se ajustam bem à realidade brasileira, e também tendo em vista momentos diferentes que essas economias têm e graus de desenvolvimento. Nos Estados Unidos promoveram, no governo Trump, por exemplo, várias mudanças tributárias. Não, mas a economia americana tem um grau de desenvolvimento bastante diferente do nosso. Voltando, antes da gente terminar a nossa conversa, voltando na questão da proteína animal na cesta básica, o senhor acredita que pode haver uma mudança aí daqui para frente? A gente pode ver a carne incluída na cesta básica, a gente pode ver, de repente, uma ampliação na população que vai ter acesso ao cashback ou não? Na verdade, tudo indica que vai ser nessa linha mesmo. Olha, eu sou muito cético em relação a um bom funcionamento do cashback para a questão da carne. Acho que os números são eloquentes no sentido de que não dá para fazer um sistema compensatório com o cashback. Seria uma ilusão. Pode servir para outros itens, para outros segmentos, mas não para a questão da carne. Mas o senhor acha que vai nessa direção? O senhor acha que vai ser aprovada essa proposta? Eu espero que o Senado reflita, quer dizer, certamente ninguém melhor do que o Congresso Nacional para debater a questão. Eu tenho certeza que, olhando os dados, os números, as experiências, as ponderações, acredito que prevalecerá a ideia de que um bem tão essencial como as carnes deva permanecer na cesta básica, com alíquota zero, num esquema muito mais simples do que algum outro esquema de compensação como o cashback. Professor Gessner, agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente, trazendo todas essas explicações que interessam, né, a todo mundo. A todo mundo. O prazer foi meu. Muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Você acompanha todos os episódios do JR Business nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar por lá. Obrigada, até a próxima.